Capítulo 3. A criança roubada. Pois vem a criança humana para as águas e a selva, com uma fada de mãos dadas, pois há no mundo mais tristeza do que pode compreender. W. B. Yeats. Com o coração na garganta e os olhos bem abertos, repeti as direções que Maeve me deu como um canto gregoriano. Encontrei o caminho até o cemitério de Balinagar e a igreja, que parecia uma guardiã sobre os túmulos. Ficava no meio de um campo deserto com apenas uma casa paroquial atrás. Os intermináveis muros de pedra da Irlanda e um punhado de vacas como companhia. Parei o carro no estacionamento vazio, em frente à igreja, e desci na tarde tépida de junho. Se existia verão na Irlanda, ele ainda não havia chegado. Me sentindo como se tivesse encontrado o Calvário e visto Jesus na cruz. Com os olhos cheios de lágrimas e as mãos trêmulas, empurrei as enormes portas de madeira para entrar na capela vazia, onde a reverência e a memória se infiltravam nas paredes e nos bancos de madeira. O teto alto ecoou 1000 batizados, incontáveis mortes e inúmeras uniões que se estendiam além das datas nas sepulturas próximas. Eu amava igrejas, da mesma forma que amava cemitérios e livros. Os três eram marcos da humanidade, do tempo e da vida. Não sentia nenhuma censura ou culpa, nenhum peso ou medo entre paredes religiosas. Eu sabia que esse sentimento não era muito comum, e talvez fosse assim por causa de Éowyn. Ele sempre tratara a religião com respeito e humor, uma estranha combinação que valorizava as coisas boas e colocava as ruins em perspectiva. Minha relação com Deus era igualmente tranquila. Uma vez ouvi que nossa visão de Deus tinha tudo a ver com aqueles que nos ensinaram sobre Ele. A imagem que temos dele geralmente reflete a imagem que temos dessas pessoas. Éowyn me ensinou sobre Deus e, porque eu amava e estimava Éowyn, amava e estimava Deus. Na escola estudei o catolicismo, aprendi o catecismo e a história e os absorvi como absorvia todas as outras disciplinas, apegando-me às coisas que para mim faziam sentido e deixando de lado as que não faziam. As freiras reclamavam, dizendo que a religião não era um buffet do qual eu pudesse escolher somente alguns pratos. Eu sorria educadamente e discordava em silêncio. Vida, religião e aprendizado eram exatamente isso, uma série de escolhas. Se eu tivesse tentado consumir tudo o que me fora apresentado, teria ficado cheia muito rapidamente e todos os sabores teriam se misturado. Nada faria sentido por si só. Enquanto estava sentada na velha igreja que gerações dos meus ancestrais frequentaram, onde preces foram feitas e corações foram partidos e curados, tudo fez sentido por um breve momento. A religião fez sentido, mesmo que apenas para dar um contexto à luta pela vida e pela morte. A igreja era um monumento ao que havia sido, uma conexão com o passado que confortava os do presente, e me confortou. Subi a encosta além da igreja, até onde o cemitério se estendia. Dali era possível ver as torres e a estrada sinuosa por onde eu havia passado. Algumas lápides estavam inclinadas ou afundadas, outras tão cobertas de líquen e tempo que era impossível ler nomes e datas. Alguns túmulos eram novos, cercados de pedras e cheios de lembranças.
Os túmulos mais novos das mortes mais recentes circundavam as margens do cemitério, como se a morte ondulasse para fora, como uma pedra atirada em um lago. As placas estavam limpas, o mármore liso. Os nomes podiam ser facilmente lidos. Maeve me avisara que a maioria dos cemitérios na Irlanda era uma mistura do antigo e do recente, de conexões familiares, ainda que a relação fosse de séculos. No cemitério de Ballinagar, a maior parte dos túmulos, especialmente aqueles mais acima, pareciam gnomos e hobbits petrificados em meio à grama, me espiando e me atraindo. Encontrei minha família debaixo de uma árvore. Ao fim de uma área mais antiga. A lápide era um retângulo alto com o nome Gallagher gravado na base. Logo acima havia os nomes Declan e Annie. Fiquei olhando para a lápide extremamente comovida e toquei seus nomes. Os anos 1992-1916 também estavam legíveis e senti uma onda de alívio por Maeve estar mesmo errada. Declan e Annie morreram juntos, como eu acreditava. Caí de joelhos, tonta e eufórica, sem confiar em mim mesma para permanecer em pé. De repente me vi conversando com eles, contando sobre Éowyn, sobre mim, sobre quanto significava ter encontrado a minha família. Quando estava cansada de falar, me levantei, toquei novamente a lápide e só então notei os outros túmulos ao redor. Havia uma pequena lápide à esquerda também com o nome Gallagher. Os nomes Brigid e Peter estavam visíveis, mas os dois pares de datas não. Peter Gallagher, o pai de Declan, morreu antes de Declan e Annie, e Brigid faleceu um tempo depois deles. Éowyn não me contou. Ou talvez eu nunca tenha perguntado. Eu só sabia que sua avó já havia morrido quando ele deixou a Irlanda. Toquei os nomes de Brigid e Peter também, agradecendo a ela por ter criado Éowyn, por tê-lo feito o homem que me amou e cuidou de mim com tanto carinho. Com certeza, ela deve ter amado Éowyn tão intensamente como ele me amou. Ele teve que aprender em algum lugar. As nuvens estavam se formando e o vento soprava em minhas bochechas, dizendo que era hora de partir. Quando me virei para sair, uma lápide, atrás de onde eu estava, chamou minha atenção. Ou talvez fosse apenas o nome desbotado na pedra escura. Dizia Smith. A palavra estava tão próxima do chão que a grama escondera parte das letras. Hesitei, me perguntando se o túmulo pertencia a Thomas Smith, o homem sombrio de terno que Éowyn amara como a um pai. Senti uma gota de chuva e logo em seguida outra, e o céu se dividiu com um gemido e um resmungo, liberando uma torrente raivosa. Abandonei a curiosidade e desci a colina aos tropeços, desviando dos monumentos que agora cintilavam e prometendo às lápides que voltaria. Naquela noite, de volta ao hotel em Sligo, vasculhei minha mala em busca dos itens da gaveta de Éowyn. Eu havia jogado o envelope pardo na mala por impulso, principalmente porque Éowyn havia insistido tanto que eu lesse o livro, mas não pensava nisso desde sua morte. Estava aflita demais para me concentrar, exausta demais para pesquisar, perdida demais para fazer qualquer coisa que não fosse procurar meu rumo. Mas, agora que tinha visto o túmulo dos meus bisavós, queria lembrar de seus rostos. Perguntei-me quanto tempo fazia que ninguém pensava neles. Meu coração se partiu novamente.
Eu estava segurando o choro desde que Eowyn morrera, e a Irlanda não tinha aliviado a minha dor. De qualquer forma, a emoção era diferente agora. Estava misturada com alegria e gratidão. E ainda que as lágrimas parecessem as mesmas, eu não as sentia da mesma maneira. Virei o envelope sobre a mesa, assim como havia feito um mês antes na cama de Eowyn. O livro mais pesado que os outros itens escorregou primeiro, e as fotografias flutuaram em volta dele como reflexos tardios. Joguei de lado o envelope e ele caiu de um jeito pesado, fazendo um pequeno ruído ao atingir a borda da mesa. Peguei-o novamente, curiosa, e coloquei a mão lá dentro. Um anel havia entrado no forro acolchoado e estava preso no canto. Empenhei-me para resgatá-lo e encontrei um delicado aro de filigrana de ouro que se alargava em torno de um camafeu pálido em um fundo de ágata. Era lindo e antigo, uma combinação inebriante para uma historiadora. Coloquei-o no dedo e fiquei encantada por ter servido. Desejei que Eowyn tivesse me contado a quem pertencia. Provavelmente era da mãe dele, e peguei as fotografias antigas para ver se ela o estava usando em alguma. As mãos de Anne estavam nos bolsos de seu casaco cinza em uma foto, enroladas no braço de Declan, em outra e fora do enquadramento nas demais. Repassei todas novamente, tocando os rostos que precederam o meu. Parei na foto de Eowyn, seu rostinho triste e o cabelo rijo e repartido, fazendo meus olhos se encherem de lágrimas e meu coração transbordar. Eu conseguia ver o velho na feição da criança, pela forma do queixo e pelos lábios com expressão carrancuda. A foto não era colorida, e eu só podia imaginar a cor vibrante de seu cabelo ou o azul de seus olhos. Meu avô tinha o cabelo branco como a neve desde que o conheci, mas alegava que havia sido ruivo, como seu pai antes dele e como o meu pai depois dele. Coloquei de lado a foto de Eowyn e examinei as outras, parando mais uma vez no retrato de Thomas Smith e minha avó. Não tinha sido tirado na mesma época que a foto dos três, Anne, Thomas e Declan, juntos. O cabelo de Anne e suas roupas estavam diferentes, e Thomas Smith vestia um terno mais escuro. Ele parecia mais velho nessa, embora eu não conseguisse dizer exatamente por quê. Tinha expressão complacente e seu cabelo escuro estava descoberto. Talvez fosse a posição de seus ombros ou a solenidade de sua postura. A foto fora superexposta, o que roubava detalhes do vestido de Anne e dava à pele o tom perolado tão frequentemente encontrado em fotografias muito antigas. Havia fotos na pilha que eu não tinha visto. A dor de Eowyn havia me interrompido na noite de sua morte. Parei na foto de uma casa grande com árvores ao redor e um lago ao fundo, distante. Observei bem a paisagem e a extensão da água. Parecia Laug Gil. Eu devia ter levado as fotos comigo para Dromahair. Podia ter perguntado a Maeve sobre a casa. Em outra foto, um grupo de homens estava ao redor de Thomas e Anne, em um salão de festa adornado. Declan não aparecia. Um homem grande e sorridente de cabelo escuro estava no centro da imagem, com um braço pendurado ao redor dos ombros de Anne e o outro ao redor de Thomas. Anne olhava para a câmera e pelo seu rosto era possível ver que estava espantada. Reconheci aquele olhar. Era o mesmo frequentemente capturado em meu rosto, nas sessões de autógrafos. Era um olhar que deixava transparecer desconforto e descrença de que alguém quisesse tirar uma foto comigo. Eu tinha melhorado em controlar minhas expressões e dar um sorriso mais profissional. Mas fiz um acordo comigo mesma de não olhar nenhuma foto
que minha assessora me enviasse desses eventos. O que eu não visse não me deixaria insegura. Continuei estudando a fotografia, de repente fascinada pelo homem ao lado de Anne. Não, ofeguei, não pode ser. Olhei maravilhada, mas é. O homem com os braços em volta dos ombros de Anne era Michael Collins, líder do movimento que conduziu ao tratado com a Inglaterra. Antes de 1922, havia pouquíssimas fotos dele. Todos tinham ouvido falar de Michael Collins e suas táticas de guerra, mas somente os mais próximos, homens e mulheres, que trabalhavam ao seu lado, sabiam como ele era, tornando mais difícil para a coroa detê-lo. No entanto, depois que o tratado foi assinado e ele começou a reunir o povo irlandês para que o aceitasse, foram tiradas diversas fotos suas que entraram para os anais da história. Eu tinha visto essas fotografias, uma no meio de um discurso, com os braços erguidos de entusiasmo, outra em seu uniforme de comandante, no dia em que os britânicos renunciaram ao controle do castelo de Dublin, símbolo do controle do Reino Unido na cidade pelos 100 anos anteriores. Encarei a fotografia por mais um instante extasiada. Depois a deixei de lado e peguei o livro. Era um diário muito antigo, a caligrafia perfeitamente inclinada, com uma letra cursiva bonita, como a escrita antiga costumava ser. Folheei sem ler, somente checando as datas. Os registros variavam de 1916 a 1922 e eram esporádicos, com meses de diferença entre eles, às vezes anos. A caligrafia era a mesma em todo o diário. Não havia nada rabiscado ou riscado, nenhuma mancha de tinta ou páginas rasgadas. Todos os registros tinham T.S. no fim da página e nada mais. Thomas Smith? Perguntei a mim mesma. Era a única coisa que se encaixava, mas fiquei surpresa que Ewen tivesse o diário do homem. Li o primeiro registro, datado de 2 de maio de 1916. Meu horror e espanto cresciam ao ler sobre a revolta da Páscoa e a morte de Declan Gallagher. Folheei mais alguns registros e li sobre os esforços de Thomas para encontrar Anne e aceitar a perda dos amigos. O registro do dia em que Sean Mac de Armada foi executado em Kilmainham Gaol dizia simplesmente: Sean morreu hoje de manhã. Pensei que ele poderia ser poupado quando as execuções foram suspensas por vários dias. Mas ele também foi levado. Meu único consolo é saber que ele aceitou de bom grado. Sean morreu pela causa da liberdade irlandesa. É assim que ele veria. Mas, sendo egoísta, só consigo pensar que foi uma perda irreparável. Vou sentir sua falta. Ele escreveu sobre sua volta a Dromahair, depois de cursar medicina na University College Dublin, e sobre a tentativa de exercer a profissão em Sligo e no condado de Leitrim. As pessoas são tão pobres. Não imagino que vá ganhar muito, mas tenho mais que o suficiente para as minhas necessidades. É isso que sempre planejei fazer, e aqui estou, viajando de um canto do condado a outro, de norte a sul, a leste para Sligo e a oeste de novo. Eu me sinto um mascate na maioria das vezes, e as pessoas não podem pagar pelo que estou oferecendo. Ontem fiz uma visita domiciliar em Ballinamore e não recebi nenhum pagamento, exceto por uma doce canção da filha mais velha. Uma família de 7 pessoas vivendo em uma cabana de 2 cômodos. A mais nova, uma menina de 6 ou 7 anos,
Não conseguia se levantar da cama havia vários dias. Descobri que ela não estava doente, estava com fome. Tão faminta que não conseguia se mover. A família inteira era pele e osso. Tenho 30 acres em Garvard Glebe que não estão sendo cultivados. E a casa do capataz está vazia. Eu disse ao pai, um homem chamado O'Toole, que precisava de alguém para cultivar a terra, e o trabalho era dele, se achasse que poderia fazê-lo. Foi uma oferta impulsiva. Não tenho interesse nenhum em cultivar ou assumir a responsabilidade de sustentar uma família inteira, mas o homem chorou e perguntou se poderia começar pela manhã. Dei a ele 20 libras e trocamos um aperto de mãos. Deixei o jantar que Bridget havia embrulhado para mim pela manhã. Era mais comida do que eu precisava. E antes de sair, fiz a menina comer um pedaço de pão com manteiga. Pão com manteiga. Anos de treinamento e estudo médico. E a criança precisava simplesmente de pão com manteiga. A partir de agora, vou trazer ovos e farinha na maleta médica nas minhas viagens. Acredito que comida seja mais necessário que um médico. Não sei o que vou fazer quando me deparar com a próxima família morrendo de fome na cama. Parei de ler com um nó na garganta. Virei a página e me deparei com mais um triste relato sobre o exercício da medicina em Dromahair. Uma mãe parecia mais interessada em que eu me casasse com sua filha do que a curasse. Ela apontava seus traços finos, as bochechas rosadas e os olhos brilhantes, todos devidos a um avançado quadro de tuberculose. Acredito que ela não viverá muito, mas prometi voltar logo com um remédio para aliviar a tosse. A mãe está em êxtase. Acho que não entendeu que não vou visitar a garota. Ele escreveu sobre a raiva que Bridget Gallagher tinha da Irmandade Republicana Irlandesa, da qual Thomas ainda era membro. Bridget culpava a Irmandade pela morte de Declan e pela presença cada vez maior dos Black and Tans, força policial britânica na Irlanda. Thomas escreveu: eu me recusei a discutir o assunto com ela. Não posso dissuadi-la de suas opiniões, mais do que posso ignorar as minhas. Ainda anseio pela liberdade e pela emancipação da Irlanda, embora não veja como conseguiremos. Minha culpa é quase tão grande quanto o meu desejo. Muitos dos homens que lutaram na revolta, homens que considero meus amigos, estão em Frongoch, em Gaius, e no fundo eu sinto que deveria estar com eles. Ele escreveu com muito amor sobre Eowyn. Ele é uma luz na minha vida, o vislumbre de algo melhor em meus dias. Pedi a Bridget que cuidasse da casa para mim. Assim eu poderia cuidar dela e do menino. Anne não tinha família a quem recorrer. Ela e eu éramos parecidos nesse sentido, sozinhos no mundo. Ela tinha uma irmã nos Estados Unidos. Seus pais e um irmão estão mortos há muito tempo. Bridget é a única família que restou a Eowyn. Mas eu serei a família dele e vou fazer de tudo para que ele saiba quem foram seus pais e toda a verdade sobre a Irlanda. Ele era como um pai para mim, Eowyn disse. Senti uma onda de ternura pelo melancólico Thomas Smith e continuei lendo. Seu próximo registro foi meses depois. Ele contou sobre os O'Toole, sobre os esforços do novo capataz e a satisfação que sentiu com o peso que as crianças ganharam. Escreveu sobre as primeiras palavras de Eowyn e o costume do menino de correr em sua direção balbuciando quando ele chegava em casa. Ele começou a me chamar de papai. Bridget ficou horrorizada quando percebeu
e chorou compulsivamente por dias. Tentei convencê-la de que Ewen não estava me chamando de pai, mas ela não quis ser confortada. Comecei a treinar o garotinho à noite para que me chamasse de doutor. Ele fala doutor nitidamente agora e chama Bridget de Nana, o que a faz sorrir um pouco. Escreveu também sobre a libertação, logo após o Natal de 1916, dos últimos lutadores pela liberdade irlandesa, como os chamava. Ele foi a Dublin para vê-los livres e comentou sobre as boas-vindas e a mudança das pessoas. Quando marchávamos pelas ruas no dia depois da Páscoa, com a intenção de promover a rebelião e incitar o confronto, as pessoas debochavam de nós e nos mandavam lutar contra os alemães. Agora elas davam boas-vindas aos meninos como se fossem heróis e não arruaceiros. Fico feliz por isso. Talvez essa mudança no coração das pessoas signifique que uma mudança real seja possível. Mickey parece pensar assim. Mickey? Michael Collins era conhecido como Mickey entre os amigos. A foto que eu tinha visto me fez pensar que Thomas Smith o conhecia muito bem. Esse diário era um tesouro e me perguntei por que Ewen não havia me dado antes. Ele sabia que eu estava envolvido em pesquisas sobre eventos que Thomas Smith parecia conhecer intimamente. Meus olhos estavam ficando pesados e meu coração não havia se recuperado ainda do estranho peso emocional da minha visita a Balinagar. Fiz um movimento para colocar o diário de lado e as páginas caíram para a frente, revelando a página final. Em vez de um registro de diário, 4 estrofes marchavam sobre o papel amarelado, sem título, sem explicação. Somente um trecho de poesia escrito pela mão de Thomas Smith. Parecia Yeats, embora eu não conhecesse. Perguntei-me se seria o poema sobre a mulher que se afogou no lago, o poema que o dono da doceria mencionou de manhã. Li e reli as palavras. Os versos eram tão cheios de desejo e apreensão que eu não conseguia tirar os olhos da página. Eu tirei você da água e a mantive na minha cama, uma filha perdida e abandonada, de um passado que não está morto. De alguma forma, amor de obsessão. Partiu e despedaçou um coração de pedra. Desconfiança se tornou confissão. Solenes votos de sangue e ossos. Mas eu ouço a tensão no vento. Alma peregrina que o tempo encontrou. Ele suplica que eu a leve de volta. Me pede que a siga, docemente afogado. Não chegue perto da água, amor. Fique longe da praia e do mar. Você não pode andar sobre as águas, amor. O lago vai levá-la para longe de mim. Virei a página e dei de cara com a contracapa encadernada em couro. Não havia mais nada escrito. Alma peregrina que o tempo encontrou. Yeats se refere à alma, a uma alma peregrina no poema Quando Você Estiver Velha. Mas isso não era Yeats, eu tinha certeza, ainda que fosse bonito. Talvez Thomas Smith simplesmente tivesse gostado tanto do poema que quis se lembrar dele. Ou talvez as palavras fossem suas. Não chegue perto da água, amor. Fique longe da praia e do mar. Você não pode andar sobre as águas, amor. O lago vai levá-la para longe de mim. Li novamente. Na manhã seguinte, eu levaria as cinzas de Ewen a Laug Gil, e o lago o levaria para longe. Fechei o diário delicadamente e apaguei o abajur. Puxei para o peito o travesseiro que estava sobrando, me sentindo sozinha como nunca. Foi aí que as lágrimas vieram, um dilúvio, e não havia ninguém para me puxar da água e me manter em sua cama.
Chorei por meu avô e por um passado que já estava morto. E me senti abandonada quando o vento se recusou a me levar embora. 11 de julho de 1916. Hoje, Ewin completou 1 ano. Ele é um rapazinho sorridente, saudável e feliz. Eu me pego observando-o, absorto em sua completa inocência e espírito imaculado. E lamento o dia em que vai compreender o que perdeu. Ele queria a mãe nos dias depois de Dublin, chorava por ela. Ainda não tinha desmamado e procurava um conforto que ninguém mais poderia proporcionar. Mas depois desse dia, nunca mais pediu por ela. Não acredito que terá alguma lembrança deles e da tragédia que pesa tanto sobre mim. Há um alarde na Irlanda rural, provocado pelas execuções depois da semana da Páscoa. Alguns homens foram poupados. Eamon de Valera, que estava no comando em Bolland's Mill, enquanto outros, como Willie Percy e John MacBride, homens que estavam mais na periferia, foram condenados à morte. Mas, em vez de as execuções e prisões reprimirem a tendência rebelde no país, parece que a alimentaram ainda mais, contribuindo para um sentimento crescente de que outra injustiça foi cometida. E nós a adicionamos à lista centenária que todo irlandês mantém guardada na memória e passa para a próxima geração. Apesar do alarde, as pessoas estão feridas e com medo. Não estamos em posição de revidar agora, ainda não, mas isso vai mudar. Quando Ewin for um homem feito, a Irlanda será livre. Eu prometi isso a ele, sussurrando entre seus cabelos macios. Bridget começou a murmurar sobre levar Ewin para os Estados Unidos. Não a desencorajei, nem falei o que acho a respeito. Mas não suportaria perdê-lo também. Ele se tornou minha criança roubada. Bridget tem medo de que eu me case e não precise mais dela para cuidar da casa e de mim. Eu a tranquilizei sobre isso muitas vezes. Ela e Ewin sempre terão um lugar em minha casa. Não contei a ela que quando fecho os olhos vejo o rosto de Annie. Sonho com ela e meu coração está inquieto. Bridget não entenderia. Nem eu sei se entendo. Eu não amava Annie, mas ela me assombra. Se eu a houvesse encontrado, talvez fosse diferente. Mas eu não a encontrei. T.S.